Boa noite, povo de Deus. Boa noite, ouvintes da Rádio Fontes. Bem-vindos a esse primeiro número do programa Diálogo Ecumênico, Pontes de Unidade à luz de Chiara Lubich. Esse programa se insere no que nós chamamos de segundo diálogo, o diálogo entre as igrejas e comunidades eclesiais cristãs. Por ser esse o nosso primeiro programa, eu acho que eu devo me apresentar. Meu nome é José Roberto Cavalcante, tenho 64 anos, sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida, casado com a presbítera Neiva Grativol e pai do Pedro e do Marcelo, dois jovens que têm atuado no campo das artes, seja com dublagem, teatro, design, ilustração de livros, etc. Conheci o movimento quando ainda era jovem, era um gen com 22 anos, e desde então nunca mais me afastei da espiritualidade da unidade. Hoje eu faço parte do Grupo Ecumênico do Rio de Janeiro e integro o Conselho Regional, que engloba as regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Nesse primeiro programa, eu acho que a gente precisa perguntar a coisa mais básica de todas: o que é ecumenismo? E para responder essa pergunta, ao invés de recorrer ao dicionário e trazer aqui uma definição técnica, eu decidi recorrer a um líder da igreja, um bispo que fala em nome da igreja com toda a autoridade episcopal. Vamos ouvir Dom Francisco Biazin, que por muitos anos foi líder do trabalho ecumênico na Igreja Católica. Ele conheceu o movimento também ainda jovem, seminarista, e desde então tem atuado não somente dentro do movimento, como dentro da igreja, em prol da unidade da comunidade cristã. Há alguns anos, ele deu uma entrevista na CNBB, no qual ele trouxe uma ilustração muito interessante sobre o que é ecumenismo, a partir de uma realidade que ele mesmo vivenciou quando estava vindo ao Brasil de navio. Vamos ouvir. Melhor do que uma definição técnica de dicionário do que é ecumenismo, é esse exemplo que Dom Biazin vai trazer para a gente. Vamos ouvi-lo com atenção. Eu queria dizer o que é o ecumenismo. E me lembro sempre da minha primeira viagem que fiz da Itália para o Brasil, em 1972, de navio. Um navio assim, onde tinha todas as classes de passageiros. Mas o que me impressionou é que de Lisboa até o Rio de Janeiro, por 8 dias, só tinha céu e mar. E, sobretudo, nesta imensidão, a impressão que a gente tinha, naquele navio que tinha mais de 1.000 pessoas, entre marujos e passageiros, a gente tinha a impressão de estar sozinho, que não terminava nunca. Mas, de noite, a gente via luzeiros, longe, não é? E eram outros navios. Precisava que viesse à noite para poder enxergar a presença de outros companheiros de viagens, não é? Mas eu lembro que perto da ilha de Fernando de Noronha, uma tarde se aproximou um outro navio. Eu vinha com o Júlio César, que tinha um gêmeo, não é? Augustus, de bandeira italiana. E como eram gêmeas, os navios eram gêmeos, se aproximaram, colocaram até uma ponte entre um e outro, e um passageiro do nosso navio foi até lá, estourou uma garrafa de champanhe e fizeram um pouco de festa, e um passageiro do outro navio veio para o nosso. A viagem ecumênica é um pouco parecida com esta, porque o universo eclesial e eclesiástico leva cada comunidade a achar que é a única, a melhor. E saber que temos companheiros de caminhada faz um bem danado. Nos ajuda a relativizar um pouco tudo, relativizar no sentido que não somos os únicos, que tem outras pessoas que caminham conosco, que é possível, até no meio do oceano, encontrar irmãos e construir pontes e estourar champanhes. Isso quer dizer ver que tem conquistas neste diálogo. O ecumenismo é isso, é a capacidade que a nossa fé nos dá, porque o cristianismo nasceu plural e não monolítico, de ver que a diferença não é motivo nem para o ódio e nem para o confronto, mas para o enriquecimento. Eu digo assim, falando muito simplesmente, quando faço catequese, eu explico alguma coisa para as pessoas, mas nós na Igreja Católica, pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus. E um membro da Igreja Batista, que tem o batismo válido, se torna filho de quem? Todo mundo responde, de Deus. Nós nos tratamos como irmãos. Aí começa
começa o silêncio, né? Que é muitas vezes constrangedor. E o ecumenismo é esta realidade, eu diria, este novo estilo, que brotou sobretudo do Concílio Vaticano II, já existia antes. O ecumenismo, por incrível que pareça, nasceu entre as igrejas protestantes e evangélicas, em vista da missão. Já na Conferência de Edimburgo, em 1920, todo o universo protestante se encontrou, porque viram que quando iam anunciar o evangelho, no viés anglicano, no viés luterano, no viés reformado, as pessoas da África e da Ásia se perguntavam se tem só um Cristo ou muitos Cristos. Porque todo mundo anunciava Jesus, mas estavam divididos entre si. Graças a Deus que na preparação do Concílio Vaticano II, sobretudo através da Semana de Oração pela Unidade Cristã, fomos descobrindo que não somos os únicos, que viajamos com outros companheiros, que às vezes precisa que venha à noite para que a gente descubra que tem luzeiros de pessoas que andam conosco, que é possível se aproximar, construir pontes e também comemorar vitórias. É isso que aconteceu nestes anos todos de ecumenismo, já 60 anos ou mais, não é? Dentro da Igreja Católica e também das outras igrejas católicas. E também das outras igrejas ou comunidades eclesiais, desculpe. Linda a ilustração de Dom Biazin, né? Dom Biazin é um dos bispos que a gente chama de bispos amigos do movimento, e ele tem muita autoridade para falar sobre ecumenismo. Não é à toa, não é coincidência, que o símbolo do ecumenismo mundial é um barco navegando no oceano. Mas como bem disse Dom Biazin, nós não estamos sozinhos nesse mar. Nós temos muitos outros companheiros de caminhada, ou melhor dizendo, no exemplo dele, companheiros de navegação. Essas pessoas nós costumamos chamar no movimento de construtores de relacionamento. Em outros grupos, eles são chamados de companheiro da unidade, peregrinos da reconciliação. Enfim, qualquer nome que a gente use, a gente pode dizer que estamos falando de pessoas que trabalham em prol da unidade da igreja. Se Deus aceita as pessoas como filhos, nós não podemos deixar de aceitá-los como irmãos. O problema é que a gente ainda não aprendeu, ou em muitos casos, a gente desaprendeu a viver em união. O grupo adventista Vocal Livre tem uma música chamada Começar em Mim, na qual eles perguntam: e se houvesse mais perdão? E se ao invés de apontar os erros, houvesse mais olhares de aceitação? Se houvesse mais capacidade de ouvir, de procurar entender ao meu irmão? E a música é uma oração para que essas coisas comecem a ser reais na nossa vida, para que o mundo mude, mas eles dizem, é preciso que essa mudança comece primeiro em mim. Vamos terminar a primeira parte do nosso programa ouvindo o grupo Vocal Livre, um grupo lindo de jovens de excelente qualidade, cantando a música de Pedro Valença, A Começar em Mim. Vamos prestar atenção na letra dessa música. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor, é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Oi, gente. Estamos de volta com a segunda parte do programa Ponte de Unidade, ou Pontes aqui, para os mais íntimos. Depois de ouvir a bela definição de Dom Biazin sobre ecumenismo, depois de ouvir o grupo Vocal Livre cantando A Começar em Mim, no qual a gente faz uma oração para que a mudança que a gente quer ver no mundo comece conosco, a gente pergunta: qual é a posição da Igreja? Qual é o ensino do Papa? O que diz a doutrina da Igreja sobre essa prática ecumênica? Será que é possível ter plena comunhão com a Igreja e ainda assim ter comunhão com outras igrejas, com outras comunidades eclesiais? Que tipo de ecumenismo a Igreja aceita? O que a Igreja tem a nos dizer sobre isso? Será que o Papa tem uma palavra sobre isso? Vamos recorrer novamente a Dom Francisco Biazin. Agora ele vai fazer uma referência ao que o Papa disse recentemente sobre o ecumenismo e os 3 tipos de ecumenismo que o Papa destacou. Se você ainda tem alguma dúvida, se você conhece algum irmão ou algum sacerdote que considera que o ecumenismo pode ser um erro ou um perigo, ouça bem, com atenção, as palavras que Dom Biazin fala para a gente. Dom Biazin citando o Papa Francisco. Ponto que eu queria assim apresentar de uma forma, eu diria, mais cordial, né? Onde tem uma empatia muito grande, é o ecumenismo do Papa Francisco. Este Papa, ele tem uma maneira própria de entrar em diálogo, abrir o diálogo com todos. Mas aquilo que impressiona dentro, digamos, da caminhada ecumênica deste Papa são as novas, a criação que ele faz e uma reinterpretação do próprio ecumenismo. Na Bulgária, ele apresentou
diante do sínodo da Igreja Ortodoxa, na presença do patriarca Neófite, 3 estilos de ecumenismo. O ecumenismo do sangue, o ecumenismo do pobre e o ecumenismo da missão. O ecumenismo do sangue ele já tinha falado no passado. Consiste em tomar consciência de que os inimigos de Cristo, os fundamentalistas de todas as religiões, eles quando realizam o martírio de cristãos, eles não perguntam, você é luterano? Você é católico? Você é ortodoxo? Eles sabem que nós pertencemos a Cristo e misturam o sangue de todos os discípulos de Cristo de várias igrejas. O sangue nos une. E Francisco, ele chegou a dizer, mas se os nossos inimigos já nos consideram unidos pelo sangue que misturamos, dando a vida por Cristo, quem somos nós para continuar divididos? É forte esta colocação. O ecumenismo do sangue. O martírio nos une. O ecumenismo do pobre, porque no pobre está presente Cristo. Nós, tocando o pobre, tocamos a carne de Cristo. Portanto, unamo-nos e ajoelhemo-nos diante das pessoas vulneráveis, últimas, desprezadas pela sociedade, que não tem ninguém por eles, e em nome da fé, sejamos unidos para poder servir a Cristo presente no pobre. E, por fim, o ecumenismo da missão. Ele diz, nós não temos o direito de anunciar um evangelho dividido. Só a todos, mas, sobretudo, ele diz às novas gerações, aos jovens. Os jovens aderem a Cristo na medida em que nós transmitimos para ele valores vividos por todos nós. E como a divisão é um escândalo, está na hora de que nós, ao anunciarmos Jesus a todos, mas sobretudo às novas gerações, anunciemos o Cristo, Filho unigênito do Pai. O Cristo na sua inteireza. E prezemos o trabalho para criar a unidade do corpo de Cristo. Bacana, né, gente? Diante disso que Dom Biazin disse que o Papa falou, a gente chega à conclusão que quem não está verdadeiramente em comunhão com a Igreja, quem não está em comunhão com o Papa, é quem não vive o cristianismo de forma ecumênica. Por isso a gente pode dizer que o movimento dos focolares está no centro da vontade de Deus, porque a sua espiritualidade coloca como prioridade a unidade dos cristãos, a unidade do povo de Deus, independente da igreja da qual a pessoa faça parte. A espiritualidade da unidade caminha trabalhando em prol do cumprimento da oração de Jesus de João 17, que todos sejam um. Lembremos do que escreveu São João, quando disse, aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vamos caminhar para a conclusão do nosso encontro de hoje, ouvindo mais uma vez Dom Francisco Biazin. Parece que dessa vez ele quer se dirigir diretamente ao Papa Francisco. E o que ele diz em nome do povo para o Papa Francisco é algo que também nós devemos dizer se temos uma perfeita compreensão do que é o verdadeiro espírito de comunhão cristã. Ouçamos Dom Francisco Biazin. O Papa Francisco, ele continuamente encontra ocasiões para fortalecer a unidade. E a presença dele na igreja, neste momento histórico, não é? Que Deus, ao qual Deus o chamou a presidir a igreja na caridade, é para todos nós, digamos, um ponto de referência exemplar. Eu sinto de terminar esta minha intervenção dizendo o seguinte, obrigado, Papa Francisco, porque no caminho ecumênico ele está na nossa frente. E ele é um contínuo estímulo para que nós prezemos muito mais aquilo que nos une do que ainda continuar, não é? Sublinhando, frisando e colocando em realce aquilo que nos divide. E nós não temos nenhum direito de privar
as novas gerações e, sobretudo, pessoas que não conhecem a Cristo, do Cristo inteiro, do Cristo na sua integridade, o Cristo, Filho unigênito, nosso irmão, aquele que nos remiu dando a vida por nós. Este é o ecumenismo que vai para frente. Tem dificuldade? Tem, mas as dificuldades não param a gente. Gosto de dizer que o ecumenismo anda nas asas do Espírito e não tem uma direção feita por nós. Tem o sabor da profecia e tem a realização, não é? De tempos novos, onde um dia poderemos realmente nos olhar como irmãos e irmãs, com todos aqueles que nele acreditam, e celebrar na única ceia, no único altar, não é? A nossa unidade. É isso que nós esperamos, acreditamos, e é por isso que nós trabalhamos. Muito obrigado. É isso, gente. Eu acho que depois de ouvir essa mensagem, nós aqui do Brasil hoje podemos dizer também ao Papa Francisco: obrigado, Papa. O irmão tem sido um instrumento de Deus para que a vontade dele aconteça. Assim como Chiara disse que era um instrumento usado na mão de Deus no início do movimento, Deus continua usando homens e mulheres, não somente papas, bispos, cardeais, sacerdotes, mas também cada leigo que se envolve no movimento de trabalho a favor da unidade da Igreja. Nós concluímos a primeira fase ouvindo os jovens adventistas cantando A Começar em Mim. Vamos ouvir agora um grupo católico, os Cantores de Deus, com o Padre Zezinho, cantando uma música chamada Iguais. Eu acho que a mensagem dessa música representa muito bem, conclui muito bem a mensagem que a gente quis passar para vocês nesse primeiro programa. O movimento ecumênico não é um perigo, não é um risco, não é uma coisa que prejudica a Igreja, mas é sim um instrumento que Deus usa para fazer com que o povo de Deus seja cada vez mais unido e dê seu testemunho em comunhão e unidade para a conversão daqueles que não creem. O movimento ecumênico é hoje uma das grandes esperanças do nosso tempo. Religiões que se respeitam, religiosos que se respeitam, religiões que trabalham juntas. Eu não imagino outra maneira de crer em Deus a não ser dialogando com quem pensa diferente. Faltou diálogo, no meu entender, faltou fé. Por isso que escrevi esta canção, Iguais. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Oh, 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 oh. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus.
irmão vai ouvir, irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Obrigado a você por ter ficado até aqui, assistido esse primeiro programa. Espero que tenha sido edificante para você e que você se arrisque a voltar na semana que vem. Se Deus permitir, semana que vem a gente volta com o segundo programa Diálogo Ecumênico, Ponte da Unidade segundo Chiara Lubich. Ou, como eu já falei, pontes aqui entre os íntimos. Eu espero que esse programa possa ficar gravado em algum lugar e que você possa assistir e recomendar para outras pessoas. Deus abençoe você e até semana que vem, se for da vontade de Deus e se Ele permitir. Fica na paz, saudações ecumênicas.